texto básico, Gênesis capítulo 35, do primeiro verso ao verso de número 13. Apenas preste atenção na leitura do texto sagrado, que nos diz da seguinte forma: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Louvado seja Deus pela sua santa, bendita e gloriosa palavra. Querido e amado ouvinte da palavra do Senhor, ser puro significa ser limpo de tudo quanto possa desagradar ao nosso Deus. Está relacionado à nossa conduta e também aos nossos pensamentos, com o objetivo de mantermos um relacionamento com o Senhor. Nós podemos ver que o Senhor ele exigiu isso do seu povo. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, ele estabeleceu alguns princípios para um bom relacionamento com ele. Pelo que no livro de Êxodo, segundo livro do Pentateuco, ele diz da seguinte forma: Êxodo capítulo 19, dos versos 9 ao 14. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. E marcarás limites ao povo e ao redor, dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos. Louvado seja Deus pela sua santa, bendita e gloriosa palavra. Então, meus queridos, nós vemos aqui que para ter um relacionamento com Deus é necessário que algumas coisas aconteçam em nossas vidas. E Deus estabeleceu para o seu povo, claro, posteriormente a Jacó. Jacó precede os mandamentos, mas ele havia entendido esse princípio que Deus foi regulamentar quando ele entrega os mandamentos no Monte Sinai pelo seu servo Moisés. Por isso nós chamamos, dizemos costumeiramente a lei de Moisés, Na verdade a lei não é de Moisés, a lei é de Deus, mas porque ela foi dada por intermédio de Moisés, na maioria das vezes nós nos expressamos a ela desta forma. Então Jacó, até aquele momento, ele não tinha tido uma vida assim muito exemplar. Na verdade, nada exemplar. Ele já havia enganado seu irmão Esaú, passado a perna no seu irmão, havia também enganado seu velho pai, que já estava com a sua visão muito fraca, praticamente cego. Então, ele não tinha uma vida exemplar até aquele momento. Mas digamos assim que a ficha de Jacó, ainda que tarde, ela caiu em tempo, pois até que enfim ele havia entendido que precisava fazer uma faxina em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua vida familiar. Pelo que ele não hesitou em começar esta faxina quando Deus lhe dá uma ordem. Deus fala com ele, através possivelmente da oração, quando ele estava dialogando com o Senhor. Deus fala com ele e Deus lhe dá algumas orientações e ele coloca em prática na sua vida, buscando estabelecer um relacionamento com Deus contínuo, conforme agrada ao Senhor. E como podemos nos purificar para sermos usados por Deus? Primeiramente, nós podemos ser purificados para sermos usados por Deus ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz de Deus. Note que foi logo após
Jacó ter ouvido a voz de Deus, que ele tomou essa decisão, que ele assumiu essa resolução de mudar a sua vida, até mesmo de lugar. O versículo de número 1 nos torna essa verdade muito clara. Diz o texto bíblico que depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Então veja, foi logo após Jacó ter ouvido a voz do Senhor, possivelmente através da oração, que é a primeira forma ou a primeira maneira possível de Deus falar aos nossos corações é através da oração. Então ele passa a colocar em prática aquilo que Deus lhe falou. Ele ouve a sua voz. A vida de Jacó só pôde ser transformada porque ele ouviu a voz do Senhor. E muitas pessoas não conseguem desfrutar de uma transformação nas suas vidas, nas suas famílias. Não conseguem desfrutar de um novo tempo, um tempo diferente, de bênção, de restauração, de mudança, porque não ouvem a voz de Deus. Você já viu aquele tipo de pessoa que ele só fala na presença de Deus, que ele chega com um caminhão de pedidos: Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo. E tem alguns mais afortunados, alguns mais corajosos, que eu não recomendaria isso para ninguém, jamais eu cometeria tamanha besteira, que querem até mesmo determinar para Deus: Deus, eu determino a minha vitória, Deus, eu determino isso. Coitadinho desses irmãos, acham que podem determinar alguma coisa para Deus. Que Deus tenha misericórdia deles. Mas na verdade, nós temos que muitas vezes não apenas falar, mas ouvir. E Tiago, certa feita, ele disse no capítulo 1, salve o melhor juízo, ao verso 19, ele diz que seja o homem pronto a ouvir, tardio em falar e tardio em se irar. É lógico que o contexto ali está falando a respeito do relacionamento com os homens, mas por que não dizer que isso tenha algum sentido, tenha alguma aplicação muito ponderável com relação ao nosso relacionamento com Deus? Porque muitas vezes nós só falamos: Deus, me dá a tua direção, Deus, me dá isso, aquilo, aquilo outro. Não ouvimos a voz de Deus. Muitas vezes, principalmente nós, que somos de igrejas pentecostais, que temos o hábito de orar em voz alta. Muitas vezes, como eu falo para os irmãos, tem dia que eu não quero falar, eu quero ouvir. Tem muitas vezes que eu dobro os meus joelhos ali no culto de oração na igreja e os irmãos não ouvem sair uma palavra dos meus lábios. Eu dobro os meus joelhos ali e alguém pode pensar: hoje o pastor está frio, hoje o pastor não está pentecostal. Não está pentecostal o quê? Claro que estou pentecostal. A questão é que muitas vezes nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Como que Deus vai falar aos nossos corações se nós não calamos a nossa matraca, se não fechamos a nossa boca? A única oração minha, quando eu preciso dessa voz de Deus, sempre eu preciso, mas muitas vezes nós precisamos mais. Eu dobro os meus joelhos e eu digo: Senhor, fala ao meu coração, o teu servo está aqui, o teu servo te ouve, hoje eu estou aqui só para te ouvir. Antes de mais nada, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo, tem por fazer, glória ao teu santo nome, mas fala ao meu coração, eu preciso mais do que nunca ouvir a voz do Senhor, a tua direção. E me calo, e abro o meu coração, aguardando a voz do Senhor, a sua orientação. No máximo eu oro em espírito ali, agradecendo, glorificando ao Senhor em silêncio, para que o Senhor ministre a sua vontade ao meu coração. E provavelmente foi isso que Jacó fez, pelo que Deus falou ao seu coração. Deus falou com Jacó, lhe dando a sua orientação. É claro que essa não é a única forma de nós ouvirmos a voz de Deus, de nós escutarmos a voz de Deus, assim dizendo. A segunda é através da Bíblia Sagrada. Diga-se de passagem que a Bíblia fechada, ela é um livro normal, comum como qualquer outro, mas que quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, quando nós meditamos na palavra bendita do Senhor, que está contida nas suas páginas, é a boca de Deus falando ao nosso coração. Não é à toa que Jesus disse em João capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras Sagradas, pois cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer conhecer o caminho da eternidade, quer conhecer ao Senhor Jesus, medite na palavra do Senhor. Ela é a boca de Deus para falar ao seu coração. E o melhor de tudo, é infalível, não tem dúvidas. Nós não precisamos ficar com dúvidas, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela sempre se cumpre em nossas vidas. Por isso, provavelmente o Salmo 119 fora escrito, ou pelo menos possivelmente, alguns estudiosos acreditam que o Salmo 119, embora seja um salmo anônimo, acreditam ter sido escrito por Esdras, um dos grandes amantes da palavra de Deus. Eu também acredito dessa forma. O salmista, então, quem sabe tenha sido Esdras, escreveu desta forma: como purificar o jovem o seu caminho?
E ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. Na sua oração com Deus, ele expressa sua convicção de fé, dizendo: olha, eu tenho certeza que o jovem, ele pode purificar o seu caminho, tão somente se ele observar o seu caminho, comparar ou colocar o seu caminho ao lado da palavra do Senhor, olhando a palavra e aplicando para a sua vida espiritual. Então, meu querido e amado ouvinte, nós só podemos nos purificar para sermos usados por Deus, para desfrutar também de uma família abençoada, de tempos de refrigério, purificando a nossa vida, ouvindo a voz do Senhor, através da oração e também, principalmente através da meditação na palavra do Senhor. Como podemos nos purificar para sermos usados por Deus? Primeiramente, ouvindo a voz do Senhor. Em segundo lugar, assumindo uma atitude de mudança. Muitas pessoas querem mudar, querem desfrutar de um tempo diferente, um novo tempo de bênção, abençoado, um tempo de refrigério, um tempo de conquista, mas elas nada querem fazer para que isso aconteça, meu querido. É interessante notarmos quando Jacó lhe ordena que sua família troque de roupa, ele dá uma ordem para que toda a sua família, aqueles que com ele estavam, trocassem de roupas. Ele não estava apenas dizendo que se preparassem para a viagem, que eles iriam fazer até Betel, conforme Deus havia mandado no verso 1. Entretanto, mais do que isso, ele estava também estabelecendo uma atitude imediata que marcasse o início de um novo momento, de uma nova história nas suas vidas. Veja o versículo de número 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Foi a primeira atitude. E purificai-vos e mudai os vossos vestidos. Tem muita gente que quer experimentar um novo tempo de Deus, que quer ser purificado pelo Senhor, mas não quer tomar uma atitude de mudança na presença do Senhor. Certamente aqui as vestes, elas seriam um marco de um novo período que eles viveriam de forma limpa na presença do Senhor. E tal atitude, ela também é necessária para nós hoje. Também nós, como disse o próprio Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 22, 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então Jesus estabelece o mesmo princípio. Lá no Antigo Testamento, Deus Trino, Deus Javé, Todo-Poderoso, ele estabeleceu que o povo deveria lavar as suas vestimentas, como nós vimos no texto que nós lemos de Êxodo, capítulo de número 19. O texto é enfático, verso 10 mesmo: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã e lavem eles os seus vestidos. Aí no texto de Gênesis, Jacó assume a postura e manda o povo trocar de vestiduras. E Jesus vai dizer em Apocalipse que que os crentes deveriam lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, representando esta purificação. Quando se fala de lavar, se fala de tirar as impurezas, de tirar a sujeira, de tirar aquilo que está manchando as nossas vestes. E quando Jesus diz que nós devemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, ele está dizendo que nós devemos ser lavados por completos no seu próprio sangue. Para quê? Para que tenham direito à árvore da vida, para que desfrutemos desta prerrogativa. Portanto, meu querido e amado ouvinte, se você quer ter uma família abençoada, se você quer desfrutar de um novo tempo, um novo momento de bênção, de muita prosperidade na sua vida, quando eu digo prosperidade, não apenas na vida financeira, mas sobretudo na vida espiritual, também na vida financeira, na saúde, em todas as áreas, é necessário que lavemos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, nos purifiquemos na presença do Senhor. Primeiro, ouvindo a voz de Deus, mas não basta ouvir a voz de Deus se não colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e não coloca em prática é semelhante àquele homem que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade e derruba tudo. Mas Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e coloca em prática é semelhante àquele homem que veio e construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir as águas torrenciais que não conseguirão arrancá-lo daquele lugar, porque ele está firmado na rocha. Que nós possamos então ouvir a palavra do Senhor, colocar em prática a palavra do Senhor, para que sejamos purificados, para que sejamos limpos a cada dia,
em nome de Jesus. Para encerrar, eu quero contar aqui um caso, eu ouvi como sendo verídico, né? Como sendo um fato, aliás, de um seminarista que ele tinha muita dificuldade em guardar os versículos bíblicos, em guardar o conteúdo que lhe era ensinado no seminário, pelo que uma vez ele encontrou o seu professor subindo a rampa do seminário onde dava acesso às salas de aula, e ele disse: professor, olha, eu estou pensando sinceramente em desistir do curso de teologia, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de gravar os versículos bíblicos, aquilo que eu tenho aprendido em sala de aula, e eu estou pensando sinceramente em desistir do curso de teologia. Eu acho que eu não vou ser um bom pastor, porque eu não consigo gravar muito bem os versículos da palavra de Deus. E aquele professor falou assim: tudo bem, meu filho, vá lá embaixo, pegue um cesto que tem lá embaixo, enche ele de água e traz aqui em cima para mim. E o seminarista prontamente desceu aquela rampa, apressadamente, pegou um cesto, estava muito empoeirado, muito sujo, muito tempo guardado, e ele encheu de água e subiu, levando aquele cesto com água para o pastor. Mas chegou lá em cima, não tinha uma gota sequer de água naquele cesto. E ele chegou lá, falou: pastor, não adiantou de nada eu trazer essa água, porque não parou no cesto, a água foi-se toda embora. Assim estou eu com relação à palavra de Deus, né? Eu leio a palavra, mas não consigo guardar os versículos. E ele disse: vai lá, meu filho, e busca então de novo, enche ele de novo. E o seminarista, sem questionar, desceu de novo, encheu de água, agora subiu um pouco para passos mais apressados, um pouco mais rápido, chega lá em cima, mas não adiantou, a água vazou. O pastor disse: volta lá e enche de novo esse cesto e traga aqui para mim. E ele desce apressadamente, sobe correndo, e chegando lá em cima, ofegante, não tinha uma gota de água naquele cesto. E ele falou: não adianta, pastor. Falou: não consigo trazer água para o senhor, porque o cesto não retém água. Está parecendo eu também não consigo reter os versículos que eu leio, não consigo guardar na minha memória. Todavia, o pastor falou: é verdade, pode ser que você não consiga guardar os versículos na sua memória, mas dá uma olhada, quando você pegou esse cesto, como ele estava? Ah, pastor, ele estava muito sujo, estava muito empoeirado. E ele disse: pois é, e como está agora? Ah, ele está limpo, a água, né? Mesmo a água vazando, a água purificou, a água limpou esse cesto. Pois é, meu filho, então fique em paz, porque o que importa é que, ainda que você não guarde os capítulos, os versículos, a palavra do Senhor, ela tem limpado o seu coração. E é isso que habilita você a ser um homem de Deus, a ser usado por Ele, a ministrar a cura, a ministrar a bênção do Senhor sobre a vida daqueles que estarão à sua volta, a ser um grande homem de Deus, a ser um ministrador de bênção para a vida dos cativos e oprimidos. Por isso, meu querido e amado ouvinte, talvez você também não consiga guardar os versículos bíblicos que você lê, as referências, mas à medida que você vai lendo, que você vai meditando na palavra do Senhor, você vai sendo limpo, você vai sendo transformado, você vai sendo purificado, e Deus certamente usará a sua vida como um instrumento de bênção para a sua família, para a sua geração, para aqueles que estão à sua volta, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã, engrandecemos e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia e bondade dura para sempre. Senhor, nós sabemos que somos imperfeitos, cometemos muitas falhas, pecados, mas nós não queremos viver na prática do pecado, porque o nosso desejo é ser santo, o nosso desejo, o nosso prazer é santificar a nossa vida para fazer a tua vontade, e porque nós sabemos que a tua vontade sempre é o melhor para cada um de nós. Por isso, meu Deus, derrama do teu poder, derrama da tua bênção, derrama, Senhor, da tua graça sobre a vida de cada um de nós. Abençoa cada família, cada familiar, os pais de família, os jovens, ó Deus, os adolescentes, os filhos, ó Deus, que em nome de Jesus a bênção do Senhor possa estar chegando a cada lar neste momento. Toda imundícia, que tudo aquilo que não presta, que tudo aquilo que não provém do Senhor, que habitou os lares até esse presente momento, seja arrancado, seja lançado por terra, e a santidade do Senhor possa fazer parte da vida desta família, nas ações, nos pensamentos, nas palavras, para a glória do teu nome. Senhor, nós profetizamos a bênção do Senhor. Meu Deus, suplicamos humildemente a tua graça, o teu poder, o teu perdão, a tua bênção sobre cada família, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém e amém.